Como era a área? Como é possível observar em praticamente todos os bairros de nossa cidade, os terrenos baldios se tornam espaços propícios para a degradação ambiental. No bairro Santo Inês não é diferente. Contrariando tudo que estabelece a Política Nacional de Resíduos Sólidos, Lei 12.305 de 2 de agosto de 2010, estes espaços são facilmente identificados, utilizados de forma incorreta para a destinação de resíduos de todos os tipos. Não bastasse, todo o verão vemos as mesmas cenas de destruição pelo fogo. Com o solo pobre e muitas vezes contaminado e sem cobertura vegetal, ocorre a degradação. Tudo isso será mostrado neste trabalho. Mas o que mais impressiona é que tudo está localizado em apenas uma avenida de nossa cidade, a Avenida dos Sabiás Laranjeiras. Rejeitos de todo tipo. O rejeito com maior volume, com toda certeza, é da construção civil. Para todo lado que se olha, tem montes de telhas, blocos de concreto, tijolos, gesso, ferro e até mesmo a terra retirada da obra. Tem até resíduos que poderiam ser aproveitados in natura, como galhos originados de desramas. Mas também é possível ver restos de móveis, eletrodomésticos, eletrônicos, além das embalagens destes produtos, plástico, papelão e isopor. E o mais preocupante, produtos classificados como perigosos, como lâmpadas, pilhas, baterias, latas de tinta e até solventes. Lixo residencial. A consciência ambiental seria a melhor solução para uma vida sustentável, mas temos dificuldades em realizar tarefas simples, como a separação de materiais em nossas residências, destinando à reciclagem grande parte dos resíduos que geramos. Temos ainda a possibilidade da reutilização, destinando para os bazares beneficentes da nossa cidade, roupas, calçados, acessórios. Mas é mais fácil colocarmos tudo numa sacola plástica e jogarmos no primeiro espaço não utilizado. A última queimada foi registrada nesta terça-feira no bairro Santa Inês, bairro próximo ao centro de Imperatriz, região já bem conhecida pela alta incidência de queimadas no local. Nesta época, as queimadas acontecem em muitos pontos da cidade e a estiagem, alta temperatura e a baixa umidade do ar colaboram para o aumento dos focos de incêndio às margens das rodovias e dentro do perímetro urbano. A média de incêndios em Imperatriz é de 5 por dia. E por conta desse período seco, essa situação deve ir até a primeira quinzena de outubro. De janeiro a junho deste ano, já foram registrados mais de 28 focos de incêndios em Imperatriz. Isso devido ao período de estiagem. A gente espera sempre no mês de julho e agosto, são os meses de maior incidência aqui na região. Infelizmente, alguns terrenos aqui no Imperatriz, como o bairro Bom Jesus, ali no Santo Inês, tem também problemas ali no Colina Parque, Vila Cafeteira, quer dizer, em toda a grande Imperatriz que você, naquela região entre o meio urbano e zona rural propriamente dito, há uma incidência maior. E por mais que nesta época os incêndios sejam comuns, a fumaça e as cinzas que invadem as casas oferecem riscos à população. O correto é prevenir esses focos. E a gente está sempre deixando de alerta para a comunidade que não faça a limpeza de terreno com o uso do fogo. Procure não atear fogo em lixeiros, monturos, né? Não atear bituca de cigarro a esmo, principalmente as margens da BR, porque isso vai ocasionar aí uma situação de incêndio e muitas vezes está próximo de residência. Degradação. Como pode ser visto, quase não há árvores. E com as queimadas do verão, deixando o solo descoberto, facilita a sua degradação. Isso é notado na erosão causada em pequenas correntes d'água e até mesmo no Riacho Capivara. Toda a mata ciliar foi derrubada, contrariando as exigências legais do Código Florestal, Lei 12.651, de 25 de maio de 2010. De manter a área de proteção permanente às margens de riachos. A recuperação.
Diante desta realidade de falta de respeito ao meio ambiente, iniciou-se em 2016 o trabalho de ocupação dos espaços ao longo dos 1.500 metros da Avenida dos Sabiás Laranjeiras. Em toda a extensão do canteiro central da avenida foram plantadas árvores de sombra, na sua maioria nim indiano. Nos intervalos entre as árvores estão sendo plantadas mudas de espécies frutíferas. Na rotatória de aproximadamente 2.500 metros quadrados, já foram plantadas mais de 100 mudas de árvores frutíferas e preservadas as plantas nativas existentes no espaço. No espaço maior, de aproximadamente 5.000 metros quadrados, em frente à igreja de Santa Inês, foram plantadas mais de 300 mudas, na sua maioria frutíferas, mas também podem ser encontradas ervas medicinais, flores e madeiras de lei, como o ipê. Mas como isso foi possível? Limpeza da área. Em toda a extensão dos terrenos, iniciou-se um trabalho de limpeza, removendo todo o entulho aparente, blocos de asfalto, lixo doméstico, móveis, eletrodomésticos. Este trabalho é permanente, tendo em vista que ainda não foi possível sensibilizar a todos os moradores e usuários da via pública a descartarem corretamente seus resíduos. Ao mesmo tempo, foi realizada a remoção das plantas indesejadas, como batata de porco, malícia, tucum, capim, rabo de burro, mantendo apenas as gramíneas e as árvores nativas. Este também é um trabalho permanente, porque as plantas indesejadas ainda não foram eliminadas totalmente, já que não é utilizado nenhum produto químico na área. Todo o controle é por ferramentas manuais, enxada, picareta e roçadeira costal, mantendo sempre o material orgânico, resultado da limpeza na área para a cobertura verde, parte importante da proteção do solo e adubação. Plantio das mudas. Em paralelo à limpeza da área, iniciou-se também o plantio das mudas. Buscou-se diversificar ao máximo o número de espécies. Já foi possível incrementar em mais de 80 este número, na sua grande maioria de frutíferas, desde espécies nativas até as vindas de regiões mais distantes, mas que se adaptaram bem ao nosso solo e clima. No plantio, ainda utilizou-se o conceito de reaproveitamento, fazendo a proteção das mudas com as pedras e blocos de concreto encontrados nos espaços. Irrigação. Diante da dificuldade em manter as plantas vivas no período de estiagem por falta de água, já que não havia fonte próxima, sem poder contar com o apoio dos órgãos públicos e não querendo utilizar água tratada, em 2018 foi aberto um poço semi-artesiano, com 12 metros de profundidade. Ficou localizado no meio da área. Para retirar a água do poço, foi instalado um sistema de bomba movido a energia solar, ambientalmente correto, com impacto zero na utilização de energia. A água não é potável por ter um nível muito alto de férrico, popularmente conhecida como capa rosa. Por este motivo, a irrigação é realizada através de mangueiras largas de 0,5 polegadas, alternadas entre as plantas para diminuir o contato da água com o oxigênio, reduzindo a oxidação da mesma. Envolvimento da comunidade. Esta é uma parte importante, mas muito difícil do processo. Demorou algum tempo para a comunidade entender, aceitar e se envolver no projeto. É impossível conseguir a aceitação de todos, mas uma boa parte já se envolveu e participa.
Há muitas formas de ajudar, começando por não prejudicar. Ainda se vê alguns sacos de lixo das residências jogados na lateral da avenida, mas infinitamente menor do que o que se via há alguns anos. Escolas fazem visitas ao espaço e realizam o plantio de mudas e educação ambiental. As doações são de todo o tipo: mudas, adubo, ferramentas, materiais, equipamentos. Alguns conseguem até doar tempo. Plantio orgânico. Tentou-se desde o início a prática do plantio orgânico. No início, foi utilizada a adubação química para algumas plantas, mas com o passar do tempo e com o aumento na quantidade de matéria orgânica gerada pela própria desrama, pelo roço e entregue pelos próprios moradores, optou-se pela adubação orgânica. Existem 2 locais de compostagem das folhas e galhos. São recebidas doações de esterco de curral, tanto de bovinos quanto de caprinos, além da cama de frango. É utilizada para adubação e proteção das raízes, principalmente no período de estiagem, a grama cortada nas residências próximas, que é doada para este fim. Como está agora? Depois do trabalho desenvolvido por quase 4 anos, o cenário atual é bem animador, pois foi possível recuperar uma área de quase 10.000 metros quadrados, com quase 1.000 plantas de mais de 80 espécies. Ou seja, uma mini floresta com povoamento misto. Mesmo sabendo que tem muito trabalho pela frente para deixar o nosso ambiente um pouco melhor e poder desfrutar do que ele pode nos oferecer, diariamente é realizada a manutenção na área, com o plantio de novas variedades, recebimento e doação das mudas excedentes, adubação, desrama, desbaste, roço, capina, construção da parte faltante do calçamento, recolhendo os resíduos ainda destinados de forma incorreta, acompanhando a visita de estudantes e demais pessoas que tenham interesse em conhecer o espaço. Todo este trabalho é indispensável para que tenhamos uma política ambiental implementada. Mesmo sendo apenas em uma avenida, mas que já tem impacto em vários outros locais, já que este espaço se tornou exemplo para outras iniciativas, nos próprios imóveis do bairro, como em chácaras, fazendas e até em outras cidades do país. Frutas. São mais de 70 espécies de frutíferas. Ervas medicinais e hortaliças.
O espaço foi aproveitado para plantar algumas espécies de ervas medicinais e hortaliças: manjericão, alfavaca, hortelã, babosa, boldo do Chile, boldo chinês, malva do reino, capim-santo, erva cidreira, terramicina, melão de São Caetano, berinjela, quiabo. Sombra. Sempre que se fala em plantar uma árvore, nos vem à cabeça a sombra que ela vai proporcionar. Flores. No espaço são encontradas também algumas mudas de flores, mas o que mais chama a atenção no verão é a florada dos ipês. As frutíferas também demonstram a sua beleza nas floradas e ainda colaboram para a sobrevivência da principal espécie propagadora de pólen, as abelhas, responsáveis pela polinização, garantindo a transformação de flores em frutas em muitas das espécies. Fauna. Com a recuperação da vegetação e principalmente por causa das flores e frutos, a fauna voltou a frequentar o ambiente. O resgate de animais se torna importante no processo de recuperação ambiental. Várias espécies foram resgatadas em residências próximas e devolvidas ao seu habitat. Frango d'água, camaleões, quero-queros, bem-te-vis, corujas, cobras, jacarés, tatus e até um tamanduá-mirim. Calçada. Como parte do processo de recuperação da área e melhoria da mobilidade, foi construída uma calçada para ser utilizada como passeio para os moradores, principalmente idosos e pais com crianças em carrinhos e praticantes de esportes. Isso.